E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para darmos continuidade ao nosso estudo, né? Agora mais atrelada à fundamentação teórica, que vocês fizeram aquela prática da sequência didática, depois fomos no quadro ver os primeiros conceitos, né? Atrelados à ideia de máximos e mínimos relativos. E agora vamos adentrar na ideia de crescimento e crescimento, decrescimento e crescimento nessa aula, tá? Mas antes, deixa eu fixar algo relacionado a pontos críticos que vai remeter à ideia de crescimento e decrescimento também. Consideremos a função f de x dada pela lei f de x igual a x ao cubo mais 5x ao quadrado. Pronto, colocar essa daqui. Botar aqui menos 2x. Pronto, vou deixar essa daqui que é melhor para a gente enxergar. Deixei ela aqui. Beleza? O que é que eu observo? Facilmente aqui eu consigo enxergar pontos que aparentemente são de máximo e mínimo relativo, tá? Um pico e um fundo de vale. Massa! Nós vimos que se considerarmos a reta tangente, e aí eu vou considerar tangente, assim, antes eu vou considerar um ponto qualquer pertencente a essa curva. Criei um controle deslizante, é um ponto que se movimenta aqui nessa curva. E vou considerar a tangente passando por esse ponto e a função f. Pronto. O que é que eu tenho? Nesse momento aqui, a tangente é a equação y igual a zero. Nesse momento, o coeficiente angular, tá? O valor no ponto zero, a reta tem o formato y igual a zero, ou seja, o coeficiente angular é zero. Inclusive, podemos ver aqui na reta os coeficientes angulares, basta vir aqui, ó, inclinação, clicar na reta e temos os coeficientes angulares. Para cá positivos, para cá negativos, a reta decrescente, tá? Para vocês enxergarem melhor o processo. Inclusive, olha só, chego nesse momento que é o ponto zero, o coeficiente angular é nulo, a reta está paralela ao eixo x, nesse caso ela é o próprio eixo x, porque a reta y é igual a zero, tá? É um ponto de máximo relativo. Fazendo o mesmo percurso, eu tenho aqui nesse momento quase perfeito aqui, não está parando porque minha coordenação motora não permite. Mas se eu parar aqui no fundo de vale mais perfeitamente possível, enfim, mas não vou tentar parar não, depois a gente vai mexer nele. O coeficiente angular também será nulo. Mas o que é que eu quero saber? Também. Se eu tiver um valor que é máximo, esse máximo e esse mínimo são considerados pontos críticos. São pontos onde a derivada é nula. Claro que também tem ponto crítico onde a derivada não existe, tá? A gente vai ver exemplo de função aqui nesse sentido. Então, primeira condição, se eu tiver uma função e considerar um crítico que seja máximo, o que é que acontece? Antes dele, inclusive, todos os pontos têm reta tangente com coeficiente angular positivo, ou seja, antes do ponto máximo a derivada é positiva e depois a derivada passa a ser negativa, tá? Isso indica que a função está crescendo, a derivada é positiva e depois chega no máximo é nula, passando a ser negativa. Então, o sinal da derivada vai nos ajudar, a gente vai ver isso melhor na aula de hoje, a entender o comportamento da função também. Então, pensando no sinal da derivada, ó, a função cresce, chega no máximo, zero, depois decresce, sendo negativa. Nessa situação do fundo de vale, a função, ó, a derivada é negativa, a função derivada é negativa, então a função é decrescente nesses momentos. Chegando aqui é nulo, passando a ser positivo. Então aqui eu vou ter um ponto de mínimo, tá? Que significa o seguinte, a função decresce até um mínimo e depois cresce. Isso eu posso observar só sabendo o sinal da derivada. Eu posso conjecturar, na verdade, só sabendo o sinal da derivada, tá? E é a primeira ideia nessa situação. Se o sinal da derivada for positivo à esquerda, que é esse caso, do ponto crítico, nesse caso, o meu ponto crítico é um ponto de máximo. E negativo à direita dela, o ponto é um ponto de máximo, tá? Ok?
Caso contrário, se o sinal da derivada for negativo à esquerda do ponto crítico, eu tenho um ponto crítico aqui, e positivo à direita dela, o ponto é de mínimo. Já falei também, aproveitando esse anseio, sobre crescimento e decrescimento, que é o tema dessa nossa aula de hoje também. Se a derivada é positiva, significa que a função está crescendo. A função cresce aqui e é crescente aqui também. Se a derivada é negativa, a função é decrescente, tá? As imagens são decrescentes, é um intervalo de decrescimento. Beleza? Ainda tem uma última opção. Se o sinal da derivada for o mesmo em ambos os lados, aí eu vou trazer um exemplo para a gente ilustrar isso, por isso eu vou guardar. Eu não vou poder afirmar nada. O ponto não é nem de máximo, não é nem de mínimo, tá? No GeoGebra, nós temos inclusive um comando que me dá os pontos de máximos e mínimos automáticos de qualquer função, caso existam. Basta chegar aqui nessa posição e clicar em otimização. Por isso que a gente vai estudar problemas de otimização agora, problemas de máximos ou mínimos. Cliquei em otimização e cliquei na função. Cadê? Cliquei na função. Otimização, cadê? Ah, a função é essa, perdão, desculpe. Estou clicando errado. Apareceu o ponto B, de coordenada 0, 0, que a gente já sabe que é o máximo, e o mínimo está ocorrendo em 1.3 de x, 1.33 aproximadamente, e menos 1.19 aproximadamente em y, tá? Nesse momento, a derivada vai ser nula. Então, deixa eu pegar o ponto A, ver se eu consigo deslocar. Ah, claro, estou criando vários pontos aqui. Deixa eu retornar, Ctrl Z. Voltei. Agora sim. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo parar ele em cima do ponto C. Não consigo parar em cima do ponto C, eu paro quase, ó. Mas enfim, agora a gente está vendo ali que, inclusive, eu mudei para ponto D e E. Deixa eu apagar esse ponto D e E aqui. Pronto. Deixa ponto C e B. Ponto B é o máximo, ponto C é o mínimo, nesse caso em particular. Eu vou apagar essa função e vou trazer uma outra situação. Vou trazer a situação agora da função f de x igual a x elevado a 1/3, que é a raiz cúbica de x. Essa função, o que é que acontece? Se eu considerar, de novo, um ponto A qualquer, um ponto de coordenadas A e F de A. Pronto, genérico, de novo eu criei. Olha, ele se desloca na função. Vou considerar a tangente. Ponto A, que foi criado, e função F. Olha, observem o coeficiente angular. Inclusive, eu vou deixar aqui destacado o coeficiente angular. Está ali ele. Positivo. Nesse momento, o que é que acontece? O coeficiente angular não existe. É um ponto onde a derivada não existe. Se você calcular a derivada dessa função, vamos calcular a derivada dessa função, derivada da função f. Olha só, a derivada da função f é uma função, aqui ele já botou racionalizado, inclusive, GeoGebra, mas é uma função que em zero não tem imagem, tá? Não pertence ao domínio da derivada. Então, a derivada não existe nesse momento. Tá? Nesse momento, a reta tangente, ó, dá para perceber o comportamento. A reta tangente vai ficar perpendicular ao eixo x. Ou seja, tangente de 90 não existe. Tá? Não temos. Aí eu parto, ela continua, deixa eu continuar aqui, ela passa a ser, ela ainda é positiva. O que é que aconteceu nessa situação aqui? Se enquadra nisso. Se o sinal da derivada for o mesmo em ambos os lados do ponto crítico, ó, eu estou observando aqui que a derivada é positiva e continua sendo positiva no outro lado. Ou seja, a função cresce e depois continua crescendo. Ou ela poderia ser negativa e depois negativa. Esse ponto não é um ponto nem de máximo nem de mínimo, mas é um ponto crítico. É um ponto crítico porque nesse momento a derivada não existe. Então, nem todo ponto crítico é um ponto de máximo ou mínimo, tá? Vamos ver outra situação. Adiantar para poder a gente poder ir para o quadro, que ainda temos que ir para o quadro. Uma f de x igual a x elevado agora a 2/3. Pronto. Eu tenho essa função. Tá? A gente até consegue já enxergar aqui um ponto de mínimo. A função decresce, chegou aqui, cresceu. Esse ponto aqui, ó,
Vou pegar aqui, é A e F de A. Pronto. Criei e tangente de novo. Ponto e função. F. Eu podia só mudar ali, mas enfim. Bom, ó, colocar aqui o coeficiente angular de novo, para a gente enxergar com valores. Seu movimento ou é positivo, é negativo. Então, decresceu, chegou no mínimo, cresceu. Mas o que é que acontece com a reta tangente? Ela também, nesse ponto, vai ficar perpendicular. Sumiu, não tem coeficiente angular. Se eu calcular a derivada da função f, é a expressão também, ó, onde, aqui já está racionalizado, claro, mas se você calcular a derivada, vai verificar que zero não pertence ao domínio dessa função. Então, é um ponto crítico gerado não por anular a derivada, mas por verificar que a derivada não existe, tá? E nesse caso é um ponto crítico que é um ponto também de mínimo. Então, eu posso ter um ponto de mínimo ou de máximo com pontos associados a pontos críticos, tá? Seja esse ponto crítico encontrado zerando a derivada, né? Que aí o coeficiente angular é zero, ou seja, o comportamento da reta é paralelo ao eixo x, ou não existindo, a derivada é perpendicular ao eixo x, que é esse caso aqui, tá? E aí será ponto de máximo ou mínimo toda vez que a derivada mudar de sinal positivo para negativo ou negativo para positivo. Nesse caso, mudou de negativo, ó, para positivo. De negativo para positivo é um ponto de mínimo. Decresceu e cresceu, tá? Agora, como eu acabei de ver anteriormente, se eu sair de um lugar e ir para outro e não mudar o sinal da derivada, continuar negativo, negativo, positivo, positivo, não é ponto de máximo nem mínimo. Mas pode também ser um ponto crítico, porque a gente acabou de ver um exemplo que era um ponto crítico, mas não era nem máximo nem mínimo, tá? Bom, expliquei bastante, falei bastante coisa aqui. Qualquer coisa eu sugiro que vocês voltem, revejam, entendam, façam aí também no GeoGebra para que possam compreender melhor. E agora vamos para o quadro. A nossa aula de hoje vai ser um pouquinho, nesse momento, perdão, vai ser um pouquinho grandinha, mas vai valer a pena. Valeu, vamos lá. E aí, pessoal, a gente acabou de vir lá no GeoGebra e observou na tecnologia algumas situações onde tínhamos pontos críticos que, inclusive, ora eram de máximo, ora eram de mínimo, ora não conseguíamos avaliar, quando não existe a derivada, quando ela não está definida, tá? A gente viu essas questões e também aproveitou para observar o comportamento da reta tangente, das retas tangentes, ao gráfico de uma determinada função no intervalo considerado, tá? E esse comportamento nos levou a observar situações onde o coeficiente era negativo, tá? E aí eu tinha uma reta decrescente, tá? Com angulação em relação ao eixo x obtusa e uma reta crescente, o coeficiente era positivo, uma angulação em relação ao eixo x da reta aguda, tá bom? Nessas situações também conseguimos observar posicionamentos que estabelecem quando a função ela cresce e quando a função ela decresce. Quais os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Então, retornemos aqui para o nosso quadro, porque agora estamos fechando e afirmando sobre o que o sinal da derivada nos possibilita de ver na função, tá? O sinal da derivada possibilita de ver na função quando a função cresce e quando a função decresce. Por quê? Pode-se reconhecer quando uma função é crescente ou decrescente através do sinal da derivada, porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Vimos isso já, só estou reafirmando. Quando a derivada é positiva, o coeficiente angular da tangente é positivo. E a função ela é crescente. Então, quando a derivada é positiva, no intervalo em que a derivada é positiva, a função tem comportamento que crescente. Estudando o sinal da derivada,
nós estamos também estudando o crescimento da função. É o momento que a função cresce. Caso contrário, quando a derivada é negativa, o coeficiente angular também é negativo e, consequentemente, a função será decrescente. Tá? Trago aqui duas pequenas ilustrações que a gente já viu horrores no GeoGebra. Trago esses desenhos estáticos aqui. Um pedaço de uma função crescendo, tá? E nessa situação, todas as retas tangentes que forem traçadas aqui nos pontos desse intervalo vão ter coeficiente angular positivo. Então a função ela é crescente com retas tangentes com coeficientes angulares positivos. Caso contrário, aqui eu trago um pedaço de função decrescendo. E qualquer ponto que eu tome aqui, as retas tangentes têm coeficiente angular negativo. Tá bom? É isso. Vamos avançar. Então, pessoal, continuando aqui, concluímos, né, conforme que apresentamos, que se a derivada da função for maior do que zero, ou seja, positiva, num intervalo qualquer de A até B aberto para valores de x entre A e B, então f é crescente nesse intervalo. Caso contrário, se a função derivada é negativa, quando eu considerar esse intervalo de A até B para valores de x nesse intervalo, então f será decrescente. Tá? Daí eu trago um teorema para reforçar e complementar essa ideia. Se f é uma função contínua em um intervalo fechado AB e derivável no aberto AB, então f será crescente nesse intervalo fechado, o que equivale a dizer que a sua derivada para os pontos desse intervalo serão sempre maiores ou iguais a zero, porque o igual a zero é um momento de pico da função. A gente conseguiu observar isso. A reta tangente ela é paralela ao eixo x. Tá? A gente viu isso no começo da aula lá no GeoGebra. Então, em zero eu tenho, né, coeficiente angular nulo, ela não é crescente nem decrescente. É o momento de mudança de comportamento da minha função. Tá? Portanto, f será decrescente nesse intervalo, equivalente a dizer que a derivada será menor ou igual a zero. Em zero, ela é crescente e decrescente, é um momento de mudança. Tá? Então, para valores maiores ou iguais a zero, ela é crescente. Para valores menores ou iguais a zero, ela é decrescente. Tá? Isso é o que diz o teorema. Vamos fazer um exemplo, uma aplicação para entendermos melhor. Então, pessoal, vamos aqui para o nosso exemplo. Se liga. Estude o crescimento das seguintes funções. Com o que acabamos de ver nessa aula e conhecimentos adquiridos desde a aula anterior, nós sabemos que para estudar o sinal, ou melhor, o crescimento das funções, eu tenho que estudar o sinal da derivada, tá? Porém, esse sinal ele não pode ser estudado solto. Eu tenho que ter um intervalo de limitação. E esse intervalo justamente ocorre pensando nos pontos que são candidatos a máximos ou mínimos, os pontos críticos, tá? E mesmo um ponto que não seja máximo ou mínimo, porque nem todo ponto crítico é máximo ou mínimo. Isso a gente precisa ver no momento desse estudo, tá? Olha só. Então vamos começar aqui. Primeira possibilidade, item A. Inclusive o piloto vermelho também. Considerando a derivada da minha função f de x, vamos achar os pontos críticos primeiro. F' de x, para esse item A, a gente já fez essa função, já trabalhou com essa derivada, 1/3, ou melhor, 2/3 de x elevado a menos 1/3, tá? Beleza. Isso então implica que f' de x será escrita como 2 sobre 3 raiz cúbica de x. Massa. Aí agora vamos estudar o sinal dessa derivada. Bom, para encontrar os pontos críticos. Como encontramos os pontos críticos? Onde, primeiro, tanto faz, a derivada for nula. Quando é que a derivada é nula? A derivada é nula implica que não existe x pertencente a R, tal que isso aconteça.
tá? Porque isso aqui nunca se anula. Eu tenho uma fração cujo numerador não vale uma constante, não vale zero. Uma fração só será nula quando o numerador for zero. Como o numerador já é fixo igual a 2, nunca poderá ser nula para nenhum número, né, que eu estabeleça aqui valor de x. Massa. E a outra possibilidade para um ponto crítico é onde não existe a derivada. Onde é que não existe a derivada? Essa derivada não existe quando, a gente já viu inclusive, quando x for zero. Porque quando x for zero, zeraria o denominador. Logo, não dá para calcular a derivada, né? Uma coisa dividida por zero. Bom, aí eu vou fazer os estudos. Esse é o único candidato, é o único ponto crítico, na verdade. Candidato, inclusive, a máximo ou mínimo. Por que candidato? Porque x igual a zero é um número. Depois que vocês acham os pontos críticos, você verifica se esses pontos são compatíveis com o domínio da função. Vou falar no domínio da função. Qual o domínio da minha função? Todos os números reais nesse caso. Tá? Todos os números reais. Qualquer valor eu posso colocar aqui, inclusive zero. Ele pode ser um ponto máximo ou mínimo na função, porque ele pertence ao domínio da função. Depende do comportamento. Tá? Vamos verificar? Para verificar, o que devemos fazer? Estudar o sinal, agora que já sabemos sobre a relação entre crescimento e decrescimento e sinais da derivada. Então, eu vou fazer uma tabela, colocar o ponto crítico, nesse caso só foi um que a gente encontrou, estudar o sinal da derivada, da primeira derivada, e com isso entender o comportamento da função, se é crescente ou decrescente. Então vamos estudar o sinal em torno do zero, porque é um momento de mudança, é um ponto crítico, é um momento de mudança da função. Os pontos críticos são os momentos de mudança da função, de comportamento, como vimos no começo da aula. Tá? Se liga. Então, se eu pensar em valores abaixo do zero, antes do zero, e substituí-los aqui nessa expressão da derivada, que eu quero o sinal da derivada, são números negativos. Raiz cúbica de números negativos são números o quê? Negativos. E, portanto, essa expressão fica negativa. 2 dividido por algo negativo vai dar negativo, não importa quanto. Pensando em valores maiores do que zero e substituindo aqui nessa expressão, vai dar números positivos no denominador. 2 dividido por números positivos dá números positivos. Então, o que é que acontece? Nesse intervalo, a derivada é negativa, ou seja, a função é, decrescente. Nesse intervalo, a derivada é positiva, logo a função nesse intervalo é o quê? Crescente. Inclusive, como houve uma mudança de comportamento no zero, tal que a função decresce e depois cresce, eu posso afirmar que zero é abscissa de um ponto que desceu, subiu, mínimo. Você desce com a função, depois chega no zero, no momento que a abscissa é zero, vai gerar um ponto lá embaixo de imagem, subiu. Tá? Então, isso aqui será a abscissa de um ponto mínimo. No momento que estudamos o crescimento, também podemos observar pontos de máximo ou de mínimo, tá? Que são justamente os pontos críticos. Nem todo ponto crítico é de máximo ou mínimo, mas todo ponto de máximo ou mínimo tem que ser crítico. Beleza? Se liga. Mas, para finalizar, o que é pedido? O crescimento, o estudo do crescimento, ou seja, onde é crescente, onde é decrescente. Daí você diz, para x pertencente ao intervalo de menos infinito até zero, incluindo, né, porque ele pertence à função, implica que f é o quê? Decrescente. Para valores de x pertencente ao intervalo de 0 a mais infinito, implica o quê? Que f é crescente. Beleza? Bem tranquilinho. Ok? Bem tranquilinho. Vamos para o próximo item. Vou separar aqui e analisar da mesma maneira o próximo item. Então, verificar o estudo da função, eu preciso conhecer a derivada e estudar o sinal dessa derivada. Qual é a derivada dessa expressão? É 1/3 de
x ao quadrado menos 9 elevado a menos 2/3, que é 1/3 menos 1, vezes a derivada de dentro, 2x. Tá? Portanto, a minha derivada tem que expressão 2 sobre x sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado menos 9 ao quadrado. Tá? Porque eu tenho isso aqui elevado a menos 2/3. Massa. Aí o que eu vou fazer? Vou procurar os pontos críticos. Quais serão os pontos críticos? Quais serão os pontos críticos? Vamos verificar quando é que a derivada é nula. F' de x é zero. Implica o seguinte, que essa expressão raiz cúbica de x ao quadrado menos 9 ao quadrado tem que ser zero. Quando é que essa expressão se anula? Não precisa fazer altas contas. Se é uma fração, só se anula quando o numerador é zero, ou seja, quando x é zero. Esse é um primeiro ponto crítico. Próximo ponto crítico, vamos procurar, né? Quando é que não existe derivada? Quando é que não existe derivada? Quando eu, nesse caso que é uma fração, eu tenho variável no denominador, quando eu anulo o denominador. Beleza? Quando é que eu anulo o denominador? Quais são os valores que anulam essa expressão? Ou seja, quando é que isso é zero? Quando x é mais ou menos 3. Basta resolver a minha equação de segundo grau. Tá? Beleza? Então, se anula quando x é 3 ou quando x é menos 3. Então, aqui são mais dois pontos críticos. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Com esses pontos críticos, eu vou estudar o sinal. Desse jeito. Porém, mais expandido, porque eu tenho 3 momentos a estudar. 3 não, na verdade são 4 momentos. Vocês vão ver por que 4 momentos. Olha só. Eu disponho os pontos críticos que eu encontrei em ordem crescente, do menor para o maior, ou seja, o menos 3, o 0, o 3. Vou estudar o que? O sinal da derivada e com isso entender o comportamento da função, se cresce ou decresce naquele momento. Tá? Enfim, vamos lá. Para valores menores do que menos 3, se eu jogar valores menores do que menos 3 nessa expressão da derivada, ela terá que sinal? Positivo ou negativo? Se liga. Bom, pense comigo. Se eu jogar valores menos 3, aqui em cima, valores menores que menos 3, aqui em cima dá valores negativos, porque é 2 vezes valores menores do que menos 3. Massa. E embaixo, aqui dentro, independente do resultado ser positivo ou negativo, porque tem momentos que é positivo, tem momentos que é negativo, e aí eu tenho que fazer o estudo do sinal dessa função, x ao quadrado menos 9, dessa função quadrática, estudar o sinal da parábola. Nesse momento, eu não vou precisar me preocupar. Por quê? Porque independente do resultado que eu achar aqui dentro dessa expressão, como está elevado ao quadrado, sempre será o quê? Positivo. Tá? Porque está elevado ao quadrado. Então, raiz cúbica de algo positivo dá o quê? Algo positivo. Então, o numerador é sempre, nessa situação aqui em particular, independente do valor de x que eu coloque aqui, o numerador vai ser sempre, o denominador, perdão, vai ser sempre positivo, porque está elevado ao quadrado dentro da raiz. Então, só vai dar número positivo, vezes algo positivo, dá positivo também. Então, eu só vou me preocupar com o numerador. Então, para valores menores do que menos 3, isso aqui vai ser negativo, porque fica negativo dividido por positivo. Para valores entre menos 3 e 0, ainda dá negativo. Para valores entre 0 e 3, já vai dar positivo, porque são números positivos aqui, dividido por positivo. E para valores maiores do que 3 também. Tá? Se não tivesse esse quadrado aqui, se isso fosse elevado ao quadrado, se não tivesse esse quadrado, ia ter uma outra configuração de jogo de sinal. Tá? Porque ia ter que estudar o sinal daqui de dentro, ora é positivo, ora é negativo, enfim. Experimentem, inclusive, tentar fazer isso. Bom, com isso, o que é que eu tenho?
aqui é decrescente, aqui é decrescente. Eu não posso errar a derivada. Se eu errar a derivada, eu erro todo o processo. Tá? Fiquem muito atentos com o sinal, beleza? Muito importante isso. Aqui é crescente, aqui é crescente. Nesse caso também coincidiu, viu? Não é sempre zero que é o máximo ou mínimo, não. Nesse caso, de novo, ó, zero é a abscissa do ponto mínimo. Por que, Celso? Porque desce e sobe. Quando é que a função é crescente para valores menores do para valores maiores do que zero? 3 pertence ao domínio dessa função. Qual é o domínio dessa função? O domínio da função também é o conjunto dos números reais. Não tem restrição, porque é uma raiz cúbica. Tranquilo, tá? Pode ser zero, inclusive. Tá? Então, 3 pertence ao domínio. Se 3 não pertencesse a um domínio, teria um buraquinho aqui. Ele não pertence ao domínio. Tá? E aí, na hora que eu fosse separar o intervalo de crescimento, ia ser de 0 até o 3 aberto e de 3 até o mais finito. Nesse caso, como 3 pertence ao domínio, eu posso dizer o seguinte. Quando x pertence ao intervalo de 0 fechado até mais infinito, implica que f é o quê? Crescente. Vou abreviar aqui. Quando x pertence ao intervalo de menos infinito até 0, implica o quê? Que f é decrescente. Beleza? Bem tranquilinho. Cuidado, um valorzinho aqui diferente, esse 2 não pertencendo aqui, por exemplo, se aqui fosse a função raiz cúbica disso elevado ao quadrado. Quando eu derivasse, ia aparecer isso elevado a 2 terços, disso elevado a menos 1 terço. Ia dar 4x sobre 3 vezes isso elevado a raiz cúbica de x ao quadrado menos 9 só. Tentem fazer o estudo se aqui fosse raiz cúbica disso elevado ao quadrado. Você vai ver que vai mudar todo o processo. Ainda serão pontos críticos 0, menos 3 e 3, ok? Você ainda vai dispor desse jeito, mas o estudo do sinal já vai ser diferente. E como o estudo do sinal vai ser diferente, os intervalos de crescimento e decrescimento vão mudar. Inclusive vão aparecer não só o 0 como ponto de máximo ou mínimo, mas o menos 3 e o 3 também serão máximos ou mínimos. Aí você estuda o sinal. Experimente, faça isso. Coloque aqui, ó, raiz cúbica disso elevado ao quadrado. Trabalhe com essa função, não mais com essa função que eu estou falando. Trabalhou com ela, faça o mesmo processo. É bom que vocês treinam mais, beleza? Na dúvida, inclusive, para fechar o raciocínio de vocês, joguem essa função e essa no GeoGebra. Observem se realmente isso bate, se nesse momento ela é crescente, se nesse momento ela é decrescente. Verifiquem, entendam, beleza? Usem o registro gráfico. Bom, parando por aqui, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!